A paz de Jesus esteja em cada coração. Nós estamos aqui novamente, no mês de setembro, mês da Bíblia, para falar um pouco sobre este livro que é tão importante para mim e para vocês que estão nos ouvindo aqui, porque trata da nossa salvação. A Bíblia Sagrada. Sabemos que a palavra de Deus foi escrita originalmente em 13 idiomas antigos, sendo o Antigo Testamento escrito em hebraico, com algumas partes escritas em aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego, embora haja alguns estudiosos que afirmam que partes do Novo Testamento também teriam sido escritas em aramaico. Mas o consenso, ou seja, a maioria dos estudiosos afirma que foi escrito em grego mesmo. Mas e como é que esta escritura chega a nós em português? Bem, vamos entender essa história. A primeira iniciativa de se traduzir os textos sagrados para o português vem de um rei chamado Dom Dinis, que viveu de 1261 a 1325. E essa tradução não era uma tradução da Bíblia completa, foi uma tradução dos 20 primeiros capítulos do livro do Gênesis. E se perdeu, né? Não se tem essa tradução, nem o manuscrito, ela é quase lendária. Também no seu mesmo reinado, os monges cistercienses da Abadia Real de Alcobaça traduziram também o livro dos Atos dos Apóstolos. Mais tarde, há um outro rei chamado Dom João I, que viveu lá de 1358 a 1433, e esse rei ele encomendou a alguns eruditos da época a tradução dos 4 evangelhos, dos Atos dos Apóstolos e também das Epístolas de Paulo, assim como os Salmos também, né? Traduziram os Salmos também. No início do século XVI, houve uma nova iniciativa que foi patrocinada por uma rainha chamada Dona Leonor de Avis. Ela, como eu disse, ela não traduziu, mas ela patrocinou a tradução de livros do Novo Testamento. Mais tarde surge uma nova iniciativa, através do padre Luiz Brandão. O padre Luiz Brandão era um padre jesuíta. Ele viveu de 1583 a 1663. Dedicou-se à tradução dos 4 evangelhos. Foram publicados depois que ele morreu. Ele morreu em 1679. E foi publicado com o título Meditações sobre a História do Sagrado Evangelho. Foi uma versão adaptada à espiritualidade ignaciana e trazia os textos da Vulgata Latina, traduzidos, obviamente, para o português, e comentários do próprio padre Luiz Brandão. Nessa mesma época, surge uma tradução, uma iniciativa de traduzir os textos sagrados para o português, bem conhecida aqui no Brasil, que é a tradução realizada por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um pastor da Igreja Reformada Holandesa, e ele publicou aí, em 1681, o Novo Testamento, traduzido aí para o português, e ele fez essa tradução na ilha de Java. Onde é que fica a ilha de Java? A ilha de Java fica na Indonésia, hoje a Indonésia, onde ele tinha emigrado ainda jovem. Após isso, ele se dedicou a traduzir o Antigo Testamento, mas ele não conseguiu concluir, porque ele faleceu em 1691. E essa tradução só foi completada 3 anos mais tarde por um outro pastor holandês chamado Jacobus Opender Adker. Espero que eu tenha acertado o sobrenome. E essa publicação era dividida em 2 volumes e só saiu meio século depois. É importante destacar que a tradução realizada por João Ferreira de Almeida é a primeira tradução realizada a partir dos originais, ou seja, do hebraico, do aramaico e do grego. E essa Bíblia que eu trago em minhas mãos aqui é uma Bíblia que eu herdei da minha avó, pertenceu à tia dela anteriormente, e é do século XIX. Uma outra iniciativa que gostaríamos de fazer menção aqui é a do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é uma tradução que aconteceu lá em 1721. O padre Pereira de Figueiredo, ele viveu de 1725 a 1797, era membro da Ordem de São Felipe Neri, era latinista e filólogo. Filólogo é quem estuda letras, só para talvez você não saiba.
Baseou a sua tradução na Vulgata Latina. Ela é universalmente reconhecida como uma tradução portuguesa de alta qualidade literária. É um clássico, O Novo Testamento foi publicado em 6 volumes, de 1778 a 1781, e o Antigo Testamento em 17 volumes, de 1782 a 1790. Em 1821 foi publicada a primeira edição em um volume único, que viria a ser lançado no Brasil apenas em 1864. Mas você encontra essa Bíblia à venda ainda hoje em vários lugares aí, né? Ela vem em uma caixinha bonitinha, geralmente cheia de gravuras. É uma tradução que vale a pena também se ter acesso. Nossa próxima iniciativa aqui é a do Padre Manuel Matos Soares, que fez a sua tradução aí em 1927. Ela foi publicada em volumes a partir de 1933. A tradução realizada pelo Padre Matos Soares, ela tinha a intenção de tornar a linguagem da Sagrada Escritura um pouco mais acessível, né? Ele traduziu direto da Vulgata Latina também, né? O Padre Matos Soares, ele dirigiu o Seminário Maior de Porto e foi pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, na cidade do Porto, de 1936 a 1957. Ele faleceu em 1957. E contou com a revisão de Padre Luiz Gonzaga da Fonseca, que era do Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Foi editada pela primeira vez no Brasil em 1943 e de lá para cá teve várias e várias edições. Inclusive eu vi uma propaganda esses dias no Facebook falando sobre a iniciativa de publicar novamente. Espero que num formato mais acessível. Então, houveram outras publicações, outras traduções da Bíblia que aconteceram após essas que citei, mas essas foram as primeiras iniciativas as quais eu consegui descobrir aí através de pesquisa. Espero que tenha gostado e até a próxima. A paz de Jesus.